que as crianças estão repregando minha pregação. Impossível a juventude não tá, né, Zana? Meu afilhado, o filho de Zana ali, ó, tá manequim, chegou na casa dele e falou assim: achei na Bíblia o nome de Moabe, a cidade que a minha Dinda pregou, que o povo saiu da terra do pão e foi para lá, para onde não tinha pão, e muitos morreram lá. Ou seja, uma criança entendeu minha pregação. Noemi saiu da terra do pão. Perdeu o marido, perdeu o filho. Aí o que a gente precisa entender? É óbvio que ver um filho morrer é uma tragédia para qualquer mãe. Quem é mãe vai entender isso. Mas nós vamos pensar nas implicações que chegou na vida daquela mãe, daquela viúva, que nós vamos colocar agora como nossa mãe. Eu como manhinha e vocês como a mãe de vocês. Significa em termos sociais, espirituais, financeiros, que essa mulher, essa viúva, agora ela está sem herdeiros, sem nada. E o que isso significa na antiga Israel? Significa que na cultura do Velho Testamento, acreditava-se que quando o marido morresse, antes de ter uma idade avançada, antes de ter uma idade maior, era sinal de castigo. Eles acreditavam que Deus estava punindo aquela viúva. Assim como Deus, segundo eles, estava ou foi punir Noemi. Tanto é que quando a gente lê Ruth 1:21, Noemi vai falar assim: pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Por quê? Porque ela sai da terra do pão, seu marido não consulta Deus, vai para Moabe não tem pão, passa necessidade ali, e ali morre seu filho, seu marido e seus 2 filhos. Eles julgam Deus ter feito alguma coisa contra Deus. Aqui recebe a culpa, ou seja, Deus me fez tanto mal, Deus deve estar me punindo. A mãe pode pensar quando o filho morre, tragicamente, Deus deve estar me punindo. Mas veja, aonde é que nós estamos caminhando para nós conseguirmos concluir o pensamento de que Deus está me punindo ou não, quando alguém que é próximo meu está indo embora? Concluímos de que forma isso? A viúva, o povo daquela época está dizendo que a viúva foi punida por Deus, mas na verdade não foi. Aqui nós vamos entender. Veja, para aquela viúva, para aquela mãe, como se fosse nossa mãe, uma dor espiritual, emocional, mas aquela viúva de Naim, ela teria também aqui agora de enfrentar uma ruína financeira. Quando a gente fala de ruína financeira, eu estou falando de possibilidade de passar fome. Agora pense comigo, um menino de 20, 22 anos, mais ou menos, perdendo a mãe enterrando ele. Se ele tem essa idade, provavelmente sua mãe tem meia idade. Uma mulher de meia idade numa sociedade passando fome, pedindo ajuda. Por quê? Naquele tempo era assim. O casamento era designado da seguinte forma: a mulher casando-se, ela estava inteiramente entrando na família do homem, e a família do marido sustentaria a mulher durante toda a sua vida. Caso ela perdesse seu marido, quem estaria com a responsabilidade designado para cuidar daquela mulher financeiramente era o herdeiro. Se o herdeiro morre, ninguém tem compromisso com ela. Ela fica à mercê da sociedade. A mulher naquele tempo já não tinha muita voz nem vez. Então era uma mulher que estava à mercê da sociedade, com uma meia idade, não muito velha, mas nova. E no exato momento que essa mulher, meia idade, perdendo seu filho, enterrando seu filho, mas entendendo, agora eu vou fazer o que na minha vida? É nesse exato momento aqui que Jesus encontra essa procissão fúnebre e moveu-se de inteira compaixão. E quando ele se move de inteira compaixão, é o mesmo que eu dissesse, Jesus entrou no coração daquela mulher, que eu fico imaginando que aquela mulher, ela deve ter feito alguma oração ou um tipo de oração
fosse. Eu fiquei lembrando de Santa Mônica, olhando isso aqui, lendo isso aqui. Quantas vezes Santa Mônica não deve ter rezado por Santo Agostinho, o menino que estava perdido? Quantas vezes ela não deve ter feito uma oração e no momento ápice da vida de Santo Agostinho, quando ele já está quase sem saída, porque já estava quase perdido na sua vida ou condição de pecado, entra o mestre e salva ele por causa da oração de uma mãe. Aí eu penso que essa mulher deve ter feito uma oração, porque o mestre entra na vida dela e no coração dela com uma compaixão tão grande, que é mesmo que Jesus estivesse dizendo: eu ouvi sua oração e eu vim ao teu encontro, mesmo passando por uma estradinha apertada de pouco acesso, para chegar nesse vilarejo, que talvez pouca gente ia vir aqui, que talvez pouca gente pudesse vir aqui para reclamar a sua dor. Eu vim para dizer para você: ouvi a sua oração, vou trazer seu filho de volta, vou devolver seu filho, mesmo que ele não saiba a oração que você fez e chegou ao meu coração, eu vou devolver seu filho. O menino já estava morto, não tinha mais jeito, já estava no caixão, não tinha mais jeito. Mas para aquele que fez todas as coisas e que entende o nosso coração e que sabe até onde vai, meu irmão, certamente a caminhada dele até aquele vilarejo tinha um significado, tinha alguma coisa em comum com a oração dessa mulher que ela deve ter feito enquanto ela perdia seu filho. Ou seja, a resposta da oração de uma mãe vai sempre chegar. Quando você vê sua mãe rezando por você ao pé da cama, independente da oração que ela esteja fazendo, independente do pedido que ela está fazendo com que suba até o céu, para te salvar das garras do inimigo, para te arrancar do complexo que existe dentro dessa sociedade nossa, de fazer com que você se perca, ou com que você desgarre daquilo que é preciso você viver ainda dentro da sua vida de cristão. Ela vai fazer. Em oração a mãe vai fazer. A importância de uma mãe na sua vida, eu acho que você não entende. Nós jovens só vamos entender depois que nós nos tornarmos mãe. É ou não é, Lili? Porque eu solteira era uma coisa, agora eu como mãe sou outra coisa. A gente como mãe vira fera, vira leoa, vira ursa, vira onça, vira tudo. Tudo. A gente vira onça. Se antigamente a gente via um menino se perdendo em qualquer lugar e falava: deixa que se perca, isso aí vai morrer daqui para amanhã. Hoje a gente vê, a gente pensa: meu Deus, como é que não está a mãe? Porque a gente se coloca no lugar da mãe. Aí eu fico pensando, como é que estava aquela viúva de Naim, perdendo seu único filho, sua dignidade empurrada, sua vida acabou. Hoje a gente vê mãe perdendo filho, aí você fala assim: a vida de fulano acabou. Mas hoje, na nossa realidade, no contexto histórico nosso, é diferente do de antigamente. Antigamente, realmente, ela estava enterrando a sua vida junto com o seu filho, porque acabou. Ela ia ter que se virar para comer. A família do marido dela não tinha mais responsabilidade com ela, nem tampouco a sociedade. A sociedade ia fazer se desse. Ou seja, se naquele lugar era difícil o acesso, era um vilarejo pequeno, naquela época de Jesus, era um lugar que pouca gente ia lá, morra de fome. Aí o que acontece aqui? Nessa situação em que essa mulher se encontra, o mestre chega: não chore. Olha que estupendo, não chore. Não chora. Mesmo que ele fala para Santa Mônica: não chora. Mesmo que ele fala para vários santos, pais e mães de santos futuros: não chore, eu vou trazê-los de volta. Não chore, sem temer a impureza que existia naquela época. Ritual, ele toca o esquife do caixão, ele toca do lado
caixão e pede para que todos parem a procissão. Pararam a procissão e ele ordena: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O mesmo que Jesus dissesse: se você andou por caminhos tortuosos, que fez com que você morresse cedo, eu estou declarando: levanta-te, porque a oração de sua mãe chegou no meu ouvido. Que poder tem a oração de uma mãe por sua vida? O que uma mãe não faz por você? Mas depois que nós chegamos nessa altura nossa aí, ó, sua, né? Porque eu já não estou mais aí, já passei. A gente acha que a gente pode, quem manda é a gente que tem que se virar. Minha mãe não tem nada a ver comigo, minha mãe não precisa me dar conselho. Se a mãe dá um conselho, meu Deus. Muitos aqui viram